Aleluia. Jesus é bom. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro. Se você preferir, é 14 de janeiro, né? E também tá certo. Para a glória de Deus, o relógio não para. Você já aprendeu? Tic-tac, tic-tac. Até hoje, eu tenho essa marca sobre a minha vida, né? Os caras, quando falam mal de quem anda por aí, eles falam assim, tem o cara do tic-tac, que sou eu, né? Sou eu, né? Eu que comecei com essa história, né? Tic-tac, né? Você sabe como é que é a história do Peter Pan, do tic-tac, né? Você sabe? Quem sabe qual a história do tic-tac? O crocodilo que andava atrás do pirata, ele tinha engolido um relógio. E quando começava a escutar o tic-tac, tic-tac, é porque o crocodilo estava perto. Daí escutava o barulho do relógio que estava no barriga do crocodilo. E aí o pirata ficava desesperado e fugia. Então, desse desenho, né, do Peter Pan, que vem lá de trás, né? Eu de criança, quando assisti isso, que é muito antigo, né? Eu também sou, né, Dani? Obrigado. É muito antigo. E então, quando eu começava, que ele estava assistindo o desenho, começava tic-tac, tic-tac, tic-tac. Começava a dar um desespero, porque o crocodilo estava chegando, né? Não é assim? E aí eu trouxe essa história, né, para a nossa vida atual, né? E aí eu fico lá do tic-tac, tic-tac, todo mundo fica bravo comigo, mas enfim, né? Uma hora o crocodilo chega, não é? Uma hora ele vai chegar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 1, por favor. Você que trouxe a sua Bíblia. Se você não trouxe, você vai ler aqui junto comigo, mas né, é bom sempre que você traga, e se você não tem uma Bíblia física, né, você pode ter uma Bíblia virtual no seu telefone, no seu iPad, ou como você quiser, e aí sempre você vai poder acompanhar. É muito legal que você faça isso. Capítulo 6, 1 Coríntios, verso de número 1. Glória a Deus e aleluia. Eu vou esperar um pouquinho para que vocês achem. Jesus é bom. Glória. Aleluia. A epígrafe do texto é: Paulo censura o litígio entre os irmãos. Posso ler? Todo mundo já achou? Minha Bíblia diz assim, ó. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, verso 10. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Fecha os olhinhos, inclina a cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas em nome de Jesus.
Eu peço que o Senhor nos dê discernimento, entendimento da Tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrantar, Senhor, os nossos corações para que a gente entenda e compreenda qual é boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo censura o litígio entre os irmãos. Na verdade, não deveria haver demandas judiciais entre irmãos, não é? Mas, naquele tempo já existia. Naquele tempo as pessoas já chamavam os irmãos na justiça para resolver problema que deveria ser resolvido entre eles. Se cada um dos irmãos vivesse segundo a palavra de Deus, isso é uma coisa difícil, né? Que as pessoas vivam segundo os preceitos e conceitos que nos são tão caros, né? Nos são trazidos dentro da palavra de Deus. A maioria de nós, eu acredito que 99,9% de Deus não faz isso. Por cento, né? 99,9%. Não faz isso. Muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha tido um prejuízo por causa de um irmão. E aí a gente pode colocar um irmão entre aspas, né? Porque irmão não dá prejuízo para o outro. Dá? Não deveria, né? Não deveria. Não deveria. Eu falo isso sempre. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se você não tem uma palavra boa para dar para o seu irmão, não dê uma ruim. As pessoas têm que parar com esse espírito de eu acho. Você conhece a pessoa que tem espírito de eu acho? Não, mas eu acho. Cara, você não tem que achar nada da vida de ninguém. Acha da tua. Você já está fazendo uma grande coisa. Eu acho que a tua língua é muito comprida, anda arrastando o chão. Eu falo isso para a galera. Ah, pastor, eu acho que você não está certo. Irmão, eu acho que você fala demais. Cala a boca. Tua língua está arrastando no chão aí, ó. Parei uma vassoura ralando no chão. Guarda a sua língua, depois você vem falar do que você... né? Porque a Bíblia diz que para você me julgar, você tem que ser melhor que eu. Não é isso que a Bíblia diz? Para você me julgar, você tem que ser melhor que eu. Então, para você julgar alguém, você tem que ser mais justo que aquela pessoa. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que somos? Quem é que está acompanhando na internet o rolo da pastorzada do Brasil aí? Se cumprindo uma palavra profética de um pastorzinho aí, né? Que só profetiza desgraça. Que falou que Deus ia passar peneira no Brasil, que essa pastorzada ia aparecer todos podres de todo mundo. Né? E faz tempo que falou isso. Que as lixeiras, as tampas das lixeiras das igrejas ia começar a ser aberta. E todo mundo ia ver as moscas voando. Lembra que eu falei? O que está acontecendo agora, irmão? Os camaradas aí que criticavam, primeiro começou com a bola, né? Com a bola de neve. Começou as coisas na bola de neve, começou a acontecer. Lá, eu vou dar nome porque né, já aconteceu, eu falei que ia acontecer, aconteceu. E eu disse que a bola de neve ia se quebrar e se quebrou, né? É uma palavra profética. E Deus mandou eu falar, então eu não tenho problema com isso. Mas aí começou a levantar um monte de gente para bater na bola de neve. E cachorro morto não se bate. Eu queria que você aprendesse esse conceito. Cachorro morto é uma expressão mundana que a gente usa, e eu sei que é mundana, para alguém que está abatido. Ele já foi abatido. Não tem necessidade de você continuar batendo nele. Entendeu? Não tem necessidade. Porque o pecador, irmão, ele cai pelo seu próprio pecado. Ele não precisa de ninguém lhe acusando, lhe apontando o dedo. Né? Ele não precisa. A Bíblia diz que uma casa dividida contra si mesma, prenda isso, ela não subsistirá. Então, quando a igreja Bola de Neve se levantou contra si mesma, ela começou a se quebrar. Porque ela pregava uma coisa e apareceu que o pastor da igreja fazia outra. E essas duas raízes, eu vou colocar aqui, teológicas, entre o que você faz e o que você prega, elas entraram em conflito e quebrou a igreja. Foi isso que aconteceu. O cara estava fazendo um monte de coisa que Deus não se agradava, e se eu fizer isso, a nossa igreja vai quebrar também. Se eu começar a fazer um monte de coisa que Deus não quer que eu faça. Eu já contei para vocês aqui que essa semana eu levei uma remada nas costas do anjo, né? Já falei para vocês. Mas eu levei uma remada, sabe por quê? Porque eu queria começar a fazer um trabalho de evangelismo.
É uma coisa que brotou no meu coração. Começar a fazer um culto só de libertação. Eu comecei o ano, já comecei a jejuar, já comecei a descer na madrugada. Entendeu? Ir para o monte e falar, Jesus, eu vou para cima. Entendeu? Eu não arrumei uma amante, eu não estava cheirando cocaína, não estava fumando maconha, não estava fazendo nada errado. Eu queria fazer algo para Jesus, fazer para a igreja. Mas aí eu tive um sonho, de quinta para sexta, quinta-feira passada, aconteceu isso, eu fui na igreja, orei e tal. Orei pelos obreiros, né, pelos meus obreiros lá de Guaratuba, orei por todo mundo, ungi os caras e já comecei a levantar todo mundo para a gente fazer um grupo de jejum. Todos os meninos lá em Guaratuba, já está todo mundo jejuando, todo mundo campanha no monte, quinta-feira. Nós fomos para cima já. Começamos a preparar porque eu queria começar esse culto lá em Guaratuba, para depois vir fazer aqui em Curitiba também. Então, fui na quinta-feira, orei, apresentei a Deus isso. Falei com o Senhor, Deus não falou nada para mim, nem vai, nem não vai. Eu só orei. E aí de quinta para sexta, eu tive um sonho de madrugada, que tinha 2 homens grandes, né? Assim, bem grandes, 2 iguais, pareciam gêmeos, de camisa branca, camiseta de algodão, assim, branca, fortes pra caramba, e eles não deixavam eu passar, irmão. Eles estavam no caminho e eu tentava passar, e eles me empurravam, eu não conseguia, eu queria dar um soco neles, mas eu não conseguia, porque eles eram muito grandes. E eu lutei, fiz o que eu pude. Quando eu fazia assim para dar o soco, ele batia na minha mão, assim, ó. Mas doía a minha mão, irmão. Dava uns tapão assim na minha mão e aquilo doía. E eu falava, meu Deus, eu não consigo nem bater nesses caras. E eles me empurravam. E não deixou eu passar de jeito nenhum. Eu acordei suado, irmão, 3 horas da manhã, naquela, né? Aquela luta, entre aspas. Eu falei, Jesus, mas os homens estão tudo de branco, será que é o anjo do Senhor? Porque Deus não falou nada comigo, Ele só me deu sonho. Eu acordei, daí levantei, 3 horas da manhã, de novo, fui orar outra vez e voltei a dormir. E no outro dia, a pastora Carla mandou uma mensagem para mim e falou, pastor do céu, eu tive um sonho com você. Eu falei, Évaro, conta aí. Ela disse, eu vi você todo animado no meio da igreja, feliz, chamou todo mundo, colocou todo mundo para trabalhar e você tinha 2 caixas de ferramenta enormes nas tuas mãos e você mostrava aquelas ferramentas para todo mundo e dizia assim, ó, agora nós vamos começar a trabalhar. E aí descia um anjo do céu, assim, em slow motion, bem devagarzinho. Colocava os pés no chão, ela disse um bruto de um anjo. E aí ele vinha e tocava nas caixas de ferramenta e fazia assim para você colocar no chão. E aí você soltava ela, você ficava olhando com cara de bobo para ele, né? E ele dizia assim, ainda não está no tempo. Então, se levantar contra Deus, não significa necessariamente que você está se prostituindo. Que você tem uma amante, que você está roubando, não quer dizer. Se você se levantar para fazer qualquer coisa que Deus não queira que você faça, você está se levantando contra Deus. E é isso que os crentes precisam aprender. Ah, mas eu estou fazendo para Jesus, mas Jesus mandou você fazer? Ah, mas eu estou ajudando ali o irmão fulano de tal, irmão, Deus mandou você fazer? Ou você está fazendo porque você quer? Porque quando você está fazendo porque você quer, não é obra de Deus, é a sua obra. E isso está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Que os caras disseram assim, ó, Senhor, Senhor, em teu nome preguei o teu evangelho, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu expulsei os demônios. Em teu nome. E o Senhor dirá, aparta-te de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque eles não estavam fazendo a obra para Deus, estavam fazendo para eles. O intuito não era o reino, o intuito era o que o reino proporciona. A grana. Quanta gente, irmão. Uma vez eu estava no monte, escute isso, orando. Já era, acho que 1h30 mais ou menos da manhã. Eu tinha ido umas 11 horas da noite, estava orando lá e de repente começou a chegar um monte de cara. De terno, de camisa branca, terno de gravata preta. E os caras vinham com umas malotonas assim, uns malotes enormes, e jogavam uns envelopes assim, fazendo, mas uma pilhona assim. Ó. E os irmãos tudo falando carioquês. Sabe que se identifica carioca de longe, né?
Sabe, o carioca se identifica de longe por causa do sotaque do carioca, né? E os caras tudo carioquês, irmão, falando tchá, pá, pá, pá. E eu tava do lado, lá é mato, né? Ninguém vê ninguém, não tem luz, não tem nada. E eu tava tudo de preto, porque eu gosto de ir pro monte de calça preta, chapona preta, touca preta, para me esconder dos pernilongos, né? Eu gosto de fazer isso. E aí eu levo um plástico, coloco no chão e deito e fico com a cara no pó, orando, é o jeito que eu gosto de orar. E eu tava ali bem quietinho, os caras não me viram. Aí um deles falou assim, ô bispo, Jesus, ô bispo, já conferiu esses envelopes para ver se não tem dinheiro dentro de nenhum antes de nós queimar? Aí ele, puxa, não sei, varão. Então vamos ter que olhar. Eles deviam estar nos 40, eu acho. Talvez mais. Ó, só obreiro. E aí eles começaram a olhar todos aqueles envelopes com pedido de oração para ver se dentro de algum envelope daqueles não tinham esquecido algum dinheiro. Revisaram tudo aquilo e eu parei de orar e fiquei olhando, porque eu não conseguia mais orar. Os caras, né, quebrou meu esquema ali, né? E eu fiquei olhando para aquilo ali, deitado assim, olhando, e os caras aqui na frente. Só que eles não me viam, estava no mato. E aí os caras falavam, não tem nada e tal, vamos queimar. Não, então põe fogo aí, vamos queimar, vamos embora, que tá tudo certo e tal. E aí o cara falou o nome um do outro, eu conheci, porque é um cara da televisão, né? Pastor da televisão. E ele falou, e aí, bispo, deu certo a campanha lá, como é que foi e tal? Ah, entrou. Cara, hoje 150 mil é bastante dinheiro, né? Mas quando o real valia quase 1 por 1 no doleta, né? Era grana pra caramba, né? Eu acho que se fosse dinheiro de hoje, eram 700 mil, acho 800 talvez. Uma noite de campanha da Igreja Universal. Os caras eram tudo obreiro da Igreja Universal. E aí, eles... da central, né? E eles foram no monte orar, pelo menos oraram, né? Porque tem gente que nem ora, pega o envelope com o pedido de oração e joga no lixo, né? Pelo menos eles levaram no monte, oraram pelos envelopes e colocaram fogo. E depois que os caras foram embora, eu continuei ali ainda mais um tempo, daí fui orar de novo. E aí o Espírito Santo falou comigo naquele dia. E ele disse que o nosso galardão, o galardão de quem faz a obra de Deus lá no céu, ele tem 2 tipos. Tem aquele que você recebe na terra e tem aquele que você recebe no céu. E você vai fazer opção em qual dos 2 você quer. Eu falei, Jesus? Como assim? Jesus disse, galardão, filho, é o prêmio que você vai receber pela obra que você está fazendo. Se você fizer como eles, você está cobrando agora. Ele disse, eu não vou brigar com os caras, porque os caras estão cobrando dinheiro de todo mundo. Eu não vou brigar com eles. Porque eles estão optando em cobrar pelo serviço que eles estão fazendo e eles estão recebendo, e recebendo muito bem. Só que quando chegar o dia do juízo, eles não têm nada para requerer. Porque eles já receberam aqui. Então, quando a gente olha para dentro da palavra de Deus e a gente ouve a Bíblia dizer que o injusto não vai entrar no reino dos céus, a gente ouve o Espírito Santo nos exortar de que nós devemos fazer a obra de Deus, buscar o reino dos céus, buscar as coisas que são do Senhor, do santo, do sagrado, né? Em primeiro lugar, que posteriormente a Bíblia diz todas as coisas nos serão acrescentadas. A gente vê algumas pessoas que têm uma visão diferente. E Deus respeita essa visão. E você precisa entender isso. Então, você tem a opção de ir num culto de propósito e dar o teu dinheiro para tentar receber alguma coisa. É uma opção válida e se você quiser, você pode ir. Se você quiser, eu não estou dizendo que isso é pecado. Eu não posso falar isso. Porque a Bíblia não diz que é. Não é? Ou você pode buscar Cristo. Entendeu? Porque a bênção de Deus você não pode comprar com dinheiro. Porque Jesus não é mercenário e ele não vai pegar 50 teu para te fazer um milagre. Entendeu? Aliás, se a gente observar à luz da Bíblia, a gente vai ver que quem recebe coisas para dar coisas é um outro indivíduo, não é Deus.
Não é? Então, a gente, quando começa a conhecer o Evangelho, começa a entender e a conhecer a palavra de Deus, a gente vê que tem muitas coisas que as pessoas fazem dentro de instituições religiosas que não estão embasadas dentro da palavra de Deus. Não tem embasamento evangelístico. Por que evangelístico, pastor? Porque é dentro do Novo Testamento dos Evangelhos de Cristo. Por isso nós somos evangélicos. Por quê? Porque nós seguimos os Evangelhos de Jesus Cristo. Por isso. Nós não somos judeus, porque a gente não segue o Velho Testamento, a lei, os profetas. A gente não faz isso. Não que nós os desprezemos, mas nós não temos eles como nossa doutrina de fé. A nossa doutrina de fé é a nova aliança em Cristo Jesus, que está no Novo Testamento. É simples assim. O apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios, ali no capítulo 3, que a lei em Cristo foi anulada, abolida. Então nós não vivemos mais nela. Então você não é mais obrigado a devolver o seu dízimo. Não. Você não é mais obrigado a dar absolutamente nada para ninguém. O Novo Testamento ele não te obriga, né? Ele te avisa que você deveria fazer. Isso está escrito em Mateus 23 e 23, que você deveria devolver seu dízimo, mas você não é obrigado. E o seu dízimo não importa na sua salvação. Se você for dizimista, você vai para o céu. Se você não for dizimista, você vai para o céu do mesmo jeito, desde que você creia, que você seja batizado, que você santifique a tua vida, vive uma vida plena, absoluta na presença de Deus. Sendo dizimista ou não, você vai para o céu do mesmo jeito. Isso não influencia a tua vida. O teu dízimo, a tua oferta influencia a tua vida aqui. Porque se você não semeia, você não colhe. Você sabe disso. Né? Então você pode viver uma vida financeira reivindicando coisas para Jesus ou não. Se você não semeia nada, a Bíblia diz que você não vai colher nada. Mas isso não quer dizer que você não vai para o céu. São coisas diferentes e você precisa aprender isso. Então se você devolve o teu dízimo por obrigação, você também não vai receber nada. Porque você não tem mais obrigação. Você não é obrigado a fazer nada. Você tem livre-arbítrio. Você faz se você quiser. Então o que importa para Jesus, irmão, é a tua ação ou é o sentimento aplicado para gerar aquela ação? É isso que importa. O que importa é o sentimento que gerou isso no teu coração. O que importa é o amor que você tem quando você faz isso. É isso aí que importa. Então, nós, quando observamos a palavra de Deus, nós vemos que tem muita gente injusta, e tem muita gente injusta, e tem muita gente injusta. Justo não tem ninguém. Você conhece alguém justo? Você conhece? Além de Jesus, eu não conheço. Ninguém. Porque sempre em alguma área da nossa vida, a gente aplica injustiça. Como, por exemplo, a gente reivindica coisas que nem sempre temos direito. Sim ou não? Quando você vai fazer teu prato, você não vai primeiro, você não pega o pedaço melhor? Quando você vai no churrasco, tem um filé com mignon. E aí o cara corta a parte do contrafilé e a parte do mignon. Qual você pega? Qual você pega, irmão? Não seja hipócrita, porque senão você vai para o inferno. Não, eu vou pegar essa parte dura aqui, irmão, com gordura. Você pode comer o mignon. Você faz isso? Por quê? Porque você é injusto. Porque se você fosse justo, você fazia assim, irmão, vamos dividir esse mignon aqui, pega metade, que eu pego a metade, e vamos pegar a dura, você pega a metade, eu pego a metade. Seria o quê? Justo. Mas você faz isso? Não. Você vai na maior caruda, pega o minhãozinho. Eu estou te dando só um exemplo de injustiça na tua vida e na minha. Só um. Eu já meio de lado que eu prefiro a parte com gordura, né? Mas tá bom também, né? Aí tá bom. Porque o filezinho que a gente faz fica molinho, porque nós somos, né, churrasqueiro profissa, né? Não tem nada de duro na nossa carne, né? Mas quem não é profissa, fica duro. Então, a gente dificilmente vai achar alguém justo. Aliás, Jesus Cristo disse isso, que não há ninguém justo. Há um só, que é Deus. Então, se você anda, vem para a igreja, você vem congregar, você vem estar com seus irmãos, na expectativa de encontrar um povo santo, justo, você vai se frustrar. Porque você não vai encontrar. Você não vai encontrar, irmão.
Não vai encontrar, porque não tem. A igreja é um monte de pecadores, Jesus, mentirosos, egoístas. Eu vou olhar para cá para não olhar para ninguém. Mentiroso, egoísta, que está buscando melhorar. É isso que a gente é, irmão. Entendeu? Porque a Bíblia diz que se você for hipócrita, você vai para o inferno. Então a gente não pode ser hipócrita, nós temos que admitir os erros que a gente... Cara, quem não tem, irmão? Quem não fica estresse? Hoje, quando eu estava vindo naquela rodovia que sai de Guaratuba para Garuva, tem uma retona, né? O cara indo devagar na frente, um filho de Belial, né? Muito devagar. Eu liguei a seta, sei para ultrapassar, o cara acelerou. E ali na frente uma curva com a placa de proibido estacionar. O cara acelerou para me ferrar. Se o meu carro não anda, né? Eu acelerei mais, passei ele. Para sorte dele, eu estava um pouquinho para frente. Né? Mas se veio alguém de lá, eu com a minha bruta da minha caminhonete, ele com o carro baixinho, você tem alguma dúvida que eu ia jogar ele pro mato, irmão? Tem alguma dúvida? Porque o cara está fazendo um troço desse que não faz? Então, todo mundo aqui, irmão, todo mundo aqui pisa na bola todo dia. Então, quando você vai dobrar o seu joelhinho para orar, você vai dizer o que para Jesus? Jesus me abençoa porque hoje meu dia foi perfeito? Você vai falar isso? Irmão, Jesus me perdoa porque eu pequei, Jesus. Hoje eu fiquei com vontade de meter o cara para fora da estrada. Hoje eu fechei aquele cara ali, Jesus, eu fiquei meia hora atrás do cara dando sinal, o cara não saiu da esquerda, eu ultrapassei ele pela direita, entrei na frente e meti o pé no freio. Eu fiz isso, Jesus, me perdoe, eu sei que eu sou um cretino, mas eu não resisti. A nossa oração deveria ser o contrário? Se nós somos assim? Senhor, eu fui fazer aquela prova, estava difícil, mas aí eu sei, eu confio em tu, mas daí a irmã do lado estava com aquele negócio mostrando, ela tinha feito tudo, eu copiei, Jesus. Me perdoa. Esse 8,5 que eu tirei aqui deu ruim, não é meu, é dela. Isso faz parte do nosso dia a dia. Então, a Bíblia diz que nós temos um defeito de fabricação, todos nós temos. E que o pecado, ele habita em nós, irmão. Entendeu? Então, a nossa tendência é sempre fazer a coisa errada. Então, depois que a gente conheceu Jesus, que a gente começou a orar, a buscar o entendimento, aprender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, orar, buscar santificar as nossas vidas, buscar abandonar o pecado, então nós vamos melhorando graduativamente. Ninguém muda do dia para a noite. Ninguém muda do dia para a noite. Se for que a irmã está dando pirulito para as crianças, se tiver alguém grande que queira um pirulito, não vá para casa com bicha, né? De repente você é bichento, né, irmão? Pede, falou, irmã, dá um pirulito aí, ela vai te dar, tá? Não tem problema. Pode pedir que ela dá, não fica com vergonha. Se eu pudesse, estaria eu com um na boca, não posso porque estou falando, senão estaria. Então, irmãos, vamos um pouquinho mais para frente, Vaso Wendel. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Veja como nós não damos a verdadeira importância à nossa vida ministerial. A Bíblia diz que no dia do juízo, os santos do Senhor, livro de Apocalipse, lá no finalzinho dele, se levantarão para julgar o mundo. Então a gente faz uma figura de linguagem. Eu adoro brincar com isso, né? Uma vez eu fiz isso com uma pessoa, eu quase levei um soco, mas deu certo. Eu disse, irmão, presta atenção, ele estava me perturbando demais. Ele, crente, ele. Eu falei, você crê que no livro de Apocalipse diz que nós, os santos, vamos julgar o mundo? Você crê nisso? Não, creio, está na Bíblia, eu acredito. Eu falei, e você crê que nós, os santos, nós
somos os santos, né? De Deus, os salvos, os remidos, os que forem morar no céu. Então nós desceremos e cada um vai ganhar uma fila. Hoje, no final da igreja, está aqui o pastor Edilson, o pastor Cunha, a pastora Mari, né? Todos aqui, cada um tem uma fila e você vem orar com o seu pastor, certo? Então você imagina no dia do juízo vai ser exatamente igual. Só que vai ser uma fila das pessoas do mundo que não aceitaram Jesus, que não quiseram Jesus, que vão, teoricamente, né, passar pelo julgamento. A Bíblia diz que nós não passaremos por ele, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que as coisas velhas todas ficaram para trás e tudo se fará novo. Então, aqueles que dormem em Cristo, teoricamente, biblicamente falando, né, eles são os santos que vão morar no céu. Muito bem, glória a Deus. Então, depois, todos seremos chamados para julgar o mundo e, segundo a palavra de Deus, inclusive os anjos caídos. Porque a Bíblia diz que 1/3 deles foi levada do céu por Satanás. Você sabe quantos anjos existem no céu? Quem sabe? Você não sabe, né? Nem eu. Mas é muito. É muito. Jesus disse no momento da sua crucificação, ele disse, você acha que se eu quisesse, não pediria ao meu pai e ele enviaria aqui 6 ou 8 legião, não me lembro, 6 legião de anjo? Você sabe quantos anjos tem uma legião? 12.000. Vezes 6... E eles viriam aqui e me livrariam de todo mal. Aí você olha Isaías 37, 8, 9. E você vê que um anjo só desceu e matou 180.000 soldados numa noite. Só um anjo. Você imagina 74.000 anjos. Que estrago, né? Então deve ter muito anjo lá no céu, né? Aí 1/3 está reservado. Segundo o livro de Pedro, Epístola de Pedro. Segundo a Epístola de Judas, eles estão reservados em cavernas, em cadeias, no inferno para o dia do julgamento. A Bíblia diz isso. Eles não estão andando na terra, coabitando com as filhas dos homens e produzindo gigantes. Isso é uma heresia, viu, irmão? Então, se você ouvir essa bobagem aí, você repreenda, porque isso não é de Deus, não. Né? Enfim, então, esses anjos serão julgados. E aí você imagina, você senta lá, o grande tribunal de Cristo... Você senta lá na tua cadeira, tua mesinha e tem uma filona, né? Imagina desde a fundação do mundo, né? Quanta gente tem para ser julgado, né? Que não quis Jesus. E é aquela galera, né? Tua fila deve ter uns 5 milhões, acho, 10, não sei. Muita gente. E aí você vai dizer, e você, meu filho, o que é que você fez? Você imagina como deve ser? Eu não sei, eu estou figurando, mas eu não tenho ideia como deve ser isso aí, né? E você, filho, o que é que você fez? Como é que foi tua passagem na terra? Ah, eu não tive oportunidade, não ouvi o evangelho, não conheci Jesus, não pude. Ah, beleza, beleza. E você, como é que foi tua vida? Você matou alguém? Não. Você roubou alguém? Não. Você cuidou dos teus filhos? Ah, cuidei muito bem. Você tratou bem da sua esposa? Tratei. Tem alguém aqui para acusar ele? Não. Beleza, vai para o céu. A Bíblia diz que o nosso tempo de ignorância não será contado. Se nós não conhecemos a verdade, não vamos ser julgados por ela. É a Bíblia que diz isso. Nós vamos ser julgados pela nossa vida, pelo que fizemos, ações. Então, se você foi uma boa pessoa, se foi honesto, se foi legal, porque muita gente morreu sem ouvir Jesus. Ouviu falar, mas não aprendeu a Bíblia, não tinha Bíblia, não aprendeu como eu e você tivemos a oportunidade. Então, esse tempo, Jesus disse, não será contado. Muito bem. E eu falando pro cara isso. Uma longa, nós conversando ali, um monte de gente. Eu disse, você acredita que isso vai acontecer? Ele falou, eu acredito. Eu falei, cuidado para não cair na minha fila. Ficou bravo comigo, irmão? Eu falei, se você cair, eu mando você para o inferno. Ficou bravo, queria me bater e tal. Enfim, né? Então nós não somos capazes de julgar as coisas mínimas do nosso cotidiano. Será o possível, irmão? Que você não consegue ver as coisas. Eu falei para uma irmã, eu estava com uma dúvida sobre uma pessoa da sua vida lá, e ela queria pesquisar no Google sobre a vida de uma determinada pessoa para saber quem que é e tal. Ela queria, né? Pastor, você tem que orar para Deus revelar. Eu falei, irmão, para que eu vou orar para Deus revelar se tem o Google? Aí digita o nome lá, que vai,
Daí ela mandou o print, falando, eu digitei, mas só apareceu isso aqui. Eu falei, irmã, pelo amor de Jesus, né? Você tem os Pix aí, tem o CPF, põe o CPF do cara aí que você vai ver. Agora, você não pôs o CPF, usa teu cérebro aí, né? Me ajuda aí, né, irmã? Põe o nome com o CPF, que daí não aparece 30 homônimos, né? Aparece só aquele que você quer. Daí aparece a rede social, você vai na rede social, tem que aprender a fazer busca, né? Aí você vai na rede, tem Facebook, tem... E aparece lá qual é. Daí você copia, vai lá e digita e plum. Você descobriu quem é. Quantos anos tem, né? Onde é que mora, tudo, irmão. Tão fácil. Não sei como é que as pessoas não acham. Né? E todo mundo tem os perfis abertos, porque adora se mostrar para os outros, né? Por isso que a Receita Federal pega muita gente. Você sabia disso aí, né? Que as tuas redes sociais são usadas como prova contra você. Pessoal que gosta de ostentar, não declara imposto de renda e está andando de Ferrari. Daí quando você cai na malha, qual é a primeira coisa que o cara vai? Os caras vão nas tuas redes sociais. Daí tá lá você no jet ski, Ferrari e declara que ganha R$1.000 por mês. Aí culpa o Pix, né? Então você da barda, né? Precisa vigiar. Então nós temos os meios. Nós sabemos julgar as coisas. Nós sabemos interpretar as coisas adequadamente. Deus nos deu um cérebro enorme que está dentro dessa sua cabeçona linda, debaixo desse cabelo, ou careca, não importa. Use ele, irmão. E julgue o que é correto, o que é certo, a maneira certa de fazer as coisas. Todo mundo sabe o que é certo e errado. Todo mundo sabe. A gente fica, né, de trollagem. Não é igual a gente engordar, né? Eu no último ano engordei bastante, porque começou a me dar uma dor no meu estômago. E toda vez que eu tinha dor, eu achava que era fome. Eu ia lá e comia. Comia, fui engordando. Falei, meu Deus, mas não é possível. Fui no médico, fiz um exame, eu estava com um problema no meu estômago. Não era fome. No meu esôfago, na verdade, né? Uma esofagite. Nível 2 já. Aí, a minha médica me pegou pelos cabelos. Estou fazendo um tratamento, daí eu parei de tomar refrigerante, parei de comer doce, parei de comer fritura e já estou começando a perder minhas calças, minhas camisas, tudo já, porque já está... Né? Eu não estou fazendo regime, eu como pra caramba. Arroz, feijão, carne, que é o que eu devo, salada, que é o que eu devo comer. Estou comendo só isso. Parei de comer manteiga, parei de comer maionese, parei de comer sanduíche, parei de comer tudo que engorda. Como arroz, feijão, carne, fruta. Quando como alguma coisinha, como um pouquinho só. E continuo perdendo peso radicalmente. E não estou tendo tempo de fazer nada ainda. Da academia, nada disso. Só voltei a comer como eu deveria comer. Estou voltando ao meu peso que eu tinha lá na minha bari, lá embaixo. Então nós somos o que nós comemos. Sim ou não? E nós somos o que nós vivemos. Então... Assim como a comida se manifesta na nossa silhueta, as nossas ações se manifestam no nosso espírito. E você começa a buscar a santificação, se você começa a buscar a jejuar, a orar, a ler a Bíblia, a abrir mão do pecado, a parar de falar mal da vida dos outros, né? Começar a caminhar mais na presença de Jesus Cristo, o que é que vai acontecer com você, irmão? Você vai se aproximar mais de Deus. E você se aproximando mais de Deus, você vai sentir o cheiro de Deus, você vai ver as coisas de Deus, você vai começar a perceber as coisas de Deus, você vai começar a perceber a movimentação dos anjos, você vai começar a ouvir voz do Espírito Santo de Deus, você vai começar a se converter cada vez mais. Porque a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Então nós estamos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus e estamos também crescendo na graça, porque estamos orando, jejuando, santificando a nossa vida, se afastando do pecado, fechando a nossa boca. Não é? E aí a gente vai se santificando. Pode ir, Wendel, no 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? 4. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos?
Não tem ninguém que possa te dar um conselho e dizer, irmão, não faz esse negócio aí que você vai dar ruim, hein? Você vai ganhar, mas você vai perder. Não adianta. Não, tem coisa que não adianta demandar. Eu tenho ensinado aqui a galera e tenho dito que às vezes, na maioria das vezes da nossa vida, é muito melhor a gente fazer um mau acordo do que ter uma boa briga. Sabia? É muito melhor você fazer um mau acordo do que ter uma boa briga. Lembra quando eu era do mundo, a gente falava assim, a gente dá um boi para não entrar na briga, mas depois nós damos uma boiada para não sair, não é? Agora hoje a gente tem que desviar da briga. Hoje a gente é de Jesus hoje, irmão. Hoje a gente é de Jesus, hoje nós temos que desviar da briga. Mas tem gente que adora brigar, fazer confusão, gerar controvérsia, discutir. Por quê, irmão? A Bíblia diz que sim é sim, não é não. Alguém fala sim para você, beleza. Quando fala não é não, acabou, não briga. Você vai discutir? Não adianta você brigar. Que resultado você vai obter diferente do que você já teve na boa? Não vai ter, irmão. Então a gente precisa se adequar à palavra de Deus. Porque quem julga você é a palavra de Deus, não sou eu, irmão. Não sou eu. Quem julga o seu comportamento é a palavra de Deus. Se você está destoando, se você não está se comportando adequadamente, quem vai dizer isso é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vem e diz para você, cara, não faça isso. Aí você fala, nossa, mas eu estou fazendo. O que eu faço, pastor? Pare de fazer. Pare de fazer. Mude. Se mude. Você não é uma árvore. Basta que você se mude, irmão. Basta que você mude de atitude, de comportamento, que você já sabe que está errado. Se você já sabe que não vai dar certo, está com 50 anos, 40 anos, 30 anos fazendo troço errado, não deu certo. Será que não está na hora de você perceber que não está dando certo por causa do teu comportamento? Que o problema não é a igreja, não é o pastor, não é a oração, o problema é você? Porque você não muda, porque você não se converte, porque você não abandona os velhos hábitos, não abandona as velhas confusões, as velhas brigas, não abandona o você sempre tem razão, não abandona o você não aceita exortação de ninguém, continua sempre a mesma pessoa, mandando, dando ordem, achando que está tudo certo, que você que manda, você que sabe, você que é a pessoa mais inteligente, mais esperta, o resto todo mundo é burro. Tem um monte de gente que pensa isso. Tem um monte de gente que vive isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua família. E não percebe. E vem para a igreja e dá glória a Deus e louva e adora, mas não tem mudança de comportamento na sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você, mudança de comportamento importa na sua salvação. Importa. Porque a Bíblia diz que você pode dar o teu corpo para queimar por Jesus. Se você não tiver amor, não vale nada. Então não adianta, irmão, você ser um baita de um... Eu ia falar um puta de um crente. Um baita de um crente. Né? Ser um crentaço, falar em língua estranha, profetizar, andar sobre as águas. Se você não ama seu irmão, irmão. Você não tem amor pelos caras. Você não se compadece do sofrimento dos outros. Você não entende que quando você se sobrepõe, você ofende as pessoas. E a Bíblia está falando que melhor é dar do que receber, mas a gente só quer receber. Nós só queremos comer o mignon. Quem chegar por último, que coma carne dura. Pirão é pouco, primeiro meu. Não é isso? As pessoas nem... Eu faz muitos anos que eu não ando de ônibus, né? Transporte coletivo. Faz muitos anos. Muitos anos mesmo. Mas não é possível você entrar no ônibus e ver as pessoas novas sentadas e os idosos de pé. Eu acho um absurdo isso. E cada dia isso é mais comum. As pessoas não dão mais o lugar para ninguém, irmão. Não dá o lugar na fila. Não é? E as pessoas às vezes se surpreendem. Você está na quitanda. Quando eu vou na quitanda, eu sempre compro bastante coisa, né? Bastante coisa. Normalmente eu vou na sexta-feira, que eu compro as coisas de manhã para levar para o sítio. Então eu pego 2 carrinhos daquele. É grande, mas enfim. Levo 2 carrinhos que eu levo bastante coisa.
E aí eu tô na fila esperando, conversando com a galera, porque eu sempre tô conversando com todo mundo, batendo papo, brincando com a galera, né? E aí chega aquele pessoal na fila com uma alface, falou, irmão, passa na frente aí. Não, mas você tá na frente. Eu falei, cara, mas eu vou ficar 1 hora para passar aí, vamos passar tu na frente aí, não tem problema. As pessoas não são gentis mais, irmão. A gente não vê ações de gentileza mais, de amor, de irmandade, né? Se você for passar na faixa de segurança, os caras te atropelam, irmão, não para. Não é? Não para. Esses dias eu quase atropelei o irmão. Jesus. Mas eu não vi ela. E ela chegou e foi atravessando e eu vinha vindo, prestando atenção, sabe Deus onde é que eu estava com a minha cabeça. E eu freiei em cima dela, quase matei ela do coração, mas não atropelei, né? Mas falta de atenção, não porque eu não dou... Pô, o cara tá ali, eu paro, falo, irmão, passa aí. Os caras buzinam atrás de você. Vamos! Você está esperando as pessoas passar. Nós precisamos voltar ao princípio, irmão. Nós precisamos voltar aos nossos valores cristãos, humanos. Voltar a amar os nossos irmãos. Não ofender as pessoas porque a gente não está contente com o que eles estão fazendo ou falando. Aprender a sofrer o dano. Porque quando você for injustiçado, Jesus vai fazer justiça na tua vida. Porque quando você faz justiça, aí Deus não precisa fazer, né? Não é? Vai para os 6 vendo. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis, né? E a gente está vendo isso aí hoje. Eu estava falando dos pastores do princípio, né? E tinha um pastor aí da internet, que eu não sei o nome também, não importa. E ele começou a bater nos caras da bola, bater, e começou a chamar a atenção, porque santidade, e essa semana apareceu uma moça dizendo que o cara é amante dela há 30 anos. O cara é muito conhecido aí no Brasil. E era o doutor santo, né? Doutor santo, pregando santidade para todo mundo. 30 anos amante da moça, filho e tudo, outra família, faz tempo. E a irmã apareceu no podcast, foi lá e disse, não, é verdade, o pastor é meu amante mesmo. A gente teve o primeiro relacionamento lá atrás e tal e coisa, e depois a gente se encontrou de novo, e daí ele pega, eu pego, então aí. Daí deu aquele escândalo, né? Isso aconteceu essa semana. Aí deu um escândalo, todo mundo, não, isso é mentira. Porque o pastor não fez. Aí o cara apareceu e falou, gente, eu tô aqui para pedir perdão, eu realmente pequei, vocês me perdoam, eu pisei na bola aí e tal. É tudo verdade. Pelo menos foi homem de assumir, né? Mas o cara que tá uma vida de adultério, ele não precisa de perdão, ele precisa de libertação. Sabia? Ele não precisa de perdão, ele precisa de libertação. Porque o adultério é um espírito. E o espírito não sai com o pedido de perdão. Entendeu? Você pede perdão para Jesus. Jesus te perdoa do teu pecado, beleza. Mas para você sair dele, você precisa de libertação. Porque é um espírito de adultério que toma conta do coração das pessoas. E faz mais de 30 anos que o cara tá aí na mídia, né? Enganando todo mundo, porque tinha uma vida dupla, falando do pecado dos outros. Então, está aparecendo aquilo que Deus falou que ia aparecer, está aparecendo. E é uns pastorzão aí, irmão. Os caras conhecidos do Brasil aí, não é gente pequena, não. Muita coisa está acontecendo. Né? Então, a gente está vendo as coisas vindo à tona. Estava escondido, Deus falou que ia arrancar a capa, ia começar a trazer à tona aquilo que estava escondido dentro das igrejas. Então nós temos a obrigação de não levar ninguém a juízo perante os infiéis. Não, você não pode fazer isso. Quem vai julgar o cara é Deus. Não sou eu. A minha função é falar para vocês, porque vocês são minhas ovelhas, e eu tenho que lhes expor a palavra de Deus, lhes dando exemplos do que não é fazer a obra de Deus. E você precisa aprender. Que tem muita gente aí correndo atrás do ouro de tolo. Acha que é ouro, mas não é. 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós ter demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça.
Por que não sofreis antes o dano? 8, Wendel. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos irmãos. Então, nós hoje, o povo de Deus, é que pratica a injustiça. Por quê? Porque nós somos injustos. E na maioria das vezes somos danosos. Porque às vezes, por um mau testemunho teu, você desvia uma pessoa da igreja. Quantos estão se desviando por causa desses caras? Aí o cara fala assim, eu não quero mais saber de igreja. Cara, mas a culpa é da igreja? Eu te pergunto. A culpa é de Jesus? Que o cara é adúltero? Jesus não tem culpa, irmão. Gente que não presta tem em todo lugar, inclusive dentro das igrejas. E você precisa aprender isso. Não é porque o cara está em cima do púlpito, doutor de teologia, falando língua estranha, que ele é santo. Eu tenho falado isso aqui todo dia, tem muita gente que briga comigo. Não fique agarrado nas pessoas, irmão. Não se prenda às pessoas, porque se a pessoa cair, você cai junto. Você tem que ficar agarrado em Jesus. É isso que eu ensino para todo mundo. O nosso pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o meu pastor, é o seu pastor, é o nosso pastor. Quando você estiver olhando para Jesus, nada vai derrubar você da sua fé. Nada. Eu tenho falado aqui, as pessoas ficam chateadas comigo, não é bravo, chateado. Que eu falo assim, de repente o pastor resolve largar a pastora Shirley. Quantos anos já? Você está enchendo meu saco? 34 anos. Né? Essa noite foi uma benção, porque eu dormi sozinho, pastor Shirley para Curitiba. Com todos meus cachorros em cima da cama. Foi uma glória, né? Aleluia. Ar-condicionado no gelado. Ô, irmão, como fazia tempo que eu não dormia, passando frio com 3 cobertas, né? Glória. Quando a pastora está lá, eu não posso fazer essas coisas, né? Então, daí de repente o pastor enche o saco da pastora Shirley, resolve meter o pé na bunda dela. Arruma uma de 20. E chega aqui com a maior cara de lata e fala assim, irmão, isso aqui é a promessa de Deus na minha vida. Aleluia. Porque é o que está acontecendo aí, irmão. Um monte. Um monte. Tem o pastor presidente de uma Assembleia de Deus das maiores do Brasil aí, que meteu o pé na veinha e casou com uma de 40. Ele tem 80 anos. E quem fez o casamento deles foi o Silas Malafaia ainda. Você quer saber? Eu falo mesmo, é verdade. Daí tá a veinha lá no círculo de oração, mulher dele. E tá a loirona, Uda, né? Toda udona, né? Já não sei se tem 40, pelo tipão, acho que não tem. Pergunta se alguém saiu da igreja, foi embora. Ah, meu pastor é santo, irmão. Mas o cara tá em adultério, irmão. A Bíblia diz que o presbítero tenha uma só esposa. Você não pode ter duas. O cara tem duas, irmão. Ele acha que ele é Salomão. Não pensa que ele é Salomão, velho daquele, não dá nem couro mais. Vai fazer o que com um troço daquele? Isso aí é igual se um cara que não sabe dirigir, você dá uma Ferrari. Vai fazer o que com o troço? Primeiro poste e bate. É verdade, irmão. Tem coisa que já passou da vida do cara, o cara acha que é o quê? É verdade, parece um absurdo que eu tô te falando, mas é a verdade. Que é com o velho gagá daquele que é com o bruto de uma mulherão daquele lá, irmão. Não sei como é que não... Na verdade, se ele funcionasse, ainda já tinha tido um infarto, né? Provavelmente, né? Que não tá mais... Já tinha ido, já. Né? Enfim. Mas vós... Pode ficar no 8, Wendel, por favor. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos irmãos. Então, por que os caras não saem de uma instituição religiosa dessa? Porque os caras amam a instituição religiosa. Eles não amam Jesus. Porque a pessoa que ama Jesus não permanece no meio de uma situação dessa. Se a Bíblia diz que o cara que faz isso vai para o inferno, e a Bíblia diz, como é que você vai ter um cara que vai para o inferno sendo teu pastor? Eu pergunto. Se ele vai para o inferno, você vai para onde? Ah, pastor, mas eu sou a igreja. Vai nessa tua força, você vai ver. Eu não tenho nada com isso, eu estou aqui igual o pastor da Quadrangular com a caveira, né? Mandando para todos os pastores da Quadrangular do Brasil, tá mandando um caixãozinho com uma caveira, dizendo assim, ó, ore ao espírito da caveira que ele vai falar com vocês. Isso é do pastor presidente da igreja Quadrangular tá fazendo isso. E o povo continua, todo mundo indo na igreja Quadrangular, irmão. E acha normal.
Ah, mas o meu pastor da minha congregação é santo. É os cambal de bico, irmão. Ele está debaixo da autoridade do cara. A autoridade vem de cima para baixo, não vai de baixo para cima. Não vai, irmão. O troço degringolou de um jeito aí no Brasil e Deus está expondo tudo. Mas as pessoas concordam. Você acha que quando o anticristo aparecer, como é que vai ser, você acha? Como é que você acha que vai ser? Que todo mundo vai falar, o anticristo é o diabo, corre! É isso que você acha que vai acontecer? Ele vai entrar nas igrejas e todo mundo vai bater palma para ele. Dizer, nossa, que sabedoria, doutor! Esse é de Deus! Você acha que não vai ser assim, irmão? A Bíblia diz que Satanás virá como se fosse um anjo de luz e enganará muitos, até mesmo os escolhidos, se possível lhe fosse. Mas os escolhidos não são enganados por esses falsos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus lhes mostra quem de fato são. Vai mostrar para você, irmão. Agora, a grande maioria está com seus olhos fechados, vendados, com a sua mente cauterizada, a Bíblia diz isso. Eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não vê. A sua mente está cauterizada e eles estão adorando Baal dentro das igrejas. E faz tempo isso. Não é agora, faz tempo. Está cheio, hoje já tem, está cheio delas aí. Poderia citar diversos nomes para você. E as pessoas não acordam e falam, o pastor Sandro fica falando mal das outras igrejas. É isso que eu escuto. Por pregar o evangelho e falar a verdade. Mas, quando Jesus voltar, né, irmão? Eu vou, Porque eu estou fazendo minha parte, estou falando a verdade. Quem não quer ouvir, que se dane. Problema de cada um, irmão. Salvação individual, varão. Eu estou levando porrada, prefiro levar porrada agora e depois ganhar massagem. Agora, você quer ganhar massagem agora, depois você vai para porrada. Você que escolhe. Então, nós fazemos opções. Lembre bem do que eu estou falando para você. Nós fazemos opções. 9, Wendel. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus? Mas está cheio de injusto dando glória a Deus, falando língua estranha, ajudando os pobres, dando cesta básica, orando para Jesus fazer milagre. O cara tem ministério, ele é um baita do injusto, mas ele faz. E Deus opera, ele tem os dons, mas ele resolveu viver uma vida de injustiça. Ele vai para o céu? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Tem um outro... Um outro pastor aí muito conhecido, que tem uma igreja muito grande aqui no sul do país, muito grande. E ele mora perto de um lugar que eu conheço muito bem, eu não posso falar. E essa igreja, foi ele que começou essa igreja, faz um tempo atrás. Eu até fui da inauguração e tal, conheci. E ela se espalhou, cresceu, ficou uma igreja grande. E todos os pastores que trabalham nessa igreja não ganham salário, ninguém ganha. Ganha só uma cesta básica. E a igreja arrecada muito dinheiro. E esse cara guarda todo esse dinheiro em lugares inesperados. Inesperados. Há um tempo atrás, eu num determinado lugar, e uma determinada pessoa veio conversar comigo. E ele disse, pastor, você não quer fazer uns armários na tua casa? Eu disse, irmão, cava um porão, daí dá para fazer um monte de armário, a estrutura toda da casa. Eu sou especialista nisso aí, eu construí para um pastor aí. Eu falei, Jesus, você trouxe o cara para falar bem para mim, Jesus? Eu falei, você é empreiteiro? Ele falou, não, eu sou empreiteiro, construo só para pastor. E aí o cara tem uma casa lá na cidade tal, no lugar tal, na rua tal, sim. E aí ele cavou toda a parte de baixo da casa dele e é tudo armário para ele guardar dinheiro. E aí, pastor, você entra lá, o saco assim, parece história da carochinha, mas acredite, não é? O saco assim, porque quando termina os cultos de domingo, eles passam recolhendo os dinheiro, o cara tem 600 e poucas igrejas. Daí das ofertas, dízimo de todo mundo que eles pedem que, né, pessoalmente, junta tudo aquele dinheiro, não vai para o banco, vai para a casa do cara. E ele vai guardando, você imagina isso há 15, 20 anos, que eu acho que ele tem igreja, que ele está guardando, né? 20 anos.
E ele está comprando as casas da cidade. Comprando a casa do lado. Foi comprando do lado, do lado, do lado. E aí os irmãos falam que ele leva uma mala assim, ó, de dinheiro no cartório. Só de nota de 10, de 20 e de 5. E compra a casa do vizinho, e compra outra, e compra outra. Já comprou quase a cidade inteira. E a pessoa me levou lá. Eu falei, irmão, eu não acredito nisso. Não, eu vou te levar para te mostrar. Foi lá e falou, essa casa, toda essa quadra aqui já é dele, aquela quadra dele, aquela lá, aquela lá atrás, aquela lá. Tudo no nome do cara. E os pastores da igreja dele não ganham nem salário. Nem salário, eu conheço muitos, tenho amigos meus que são pastores lá, nessa grande igreja. Uma vez aconteceu um assalto numa casa. Como é que é o nome do bairro? Acho que é Rebouças. Não, não é Rebouças, ali perto da PUC. Como é que é o nome daquele bairro ali? Da PUC. Prado Velho. Não, ali é Prado Velho. Prado Velho. Ali, naquela região ali, tinha uma igreja muito grande ali, que agora já está meio quebrada, mas teve seu auge em Curitiba ali. E o pastor morava ali perto. Faz muito tempo isso, portanto o valor é... Os ladrões roubaram a casa dele, ele tinha $1 milhão debaixo da cama. Eu não era crente nesse tempo, irmão. Eu trabalhava lá, com os caras que resolviam essas coisas. Falava, quanto tinha aí? 1 milhão. Aí dali, Então, irmão, tem tanta coisa que vai começar a aparecer por esses dias que vocês vão vomitar. Jesus falou para mim que ele vai começar a abrir as cortinas, irmão. E vai começar a desenterrar coisa escondida dentro das igrejas. Escute o que eu estou falando. Escute o que eu estou falando. Ainda há profeta em Israel. Escute o que eu estou falando. Deus falou para mim que escândalos vão ser tão grandes que as pessoas vão vomitar e muita gente não vai querer nem saber de igreja mais. Por causa das coisas que vão começar a aparecer. Porque o Senhor, irmão, está tirando. Eu vi como se o anjo do Senhor tivesse um pano. Imagina quando você vai pintar. Você já pintou tua casa? Você coloca aquele pano em cima das coisas para não sujar de tinta, sabe? Eu vi tipo isso, assim, como se fosse uma mobília. E tinha um pano preto em cima e vinha o anjo e fazia assim, ó. Do dia para a noite, aquilo tudo ficava exposto. E o Senhor disse, é isso que eu vou fazer com a igreja no Brasil. Eu vou expor tudo que está escondido. E eu vou limpar ela. Então você tem que aprender que isso não é culpa da igreja. Isso não é culpa de Jesus. Isso é culpa de pessoas orgulhosas. Isso é culpa de pessoas que têm o seu coração corrompido. Que desejam outras coisas que não é o reino dos céus. E você não deve dizer que todo mundo é igual, porque não é assim que funciona. Escute o que eu estou te falando. Você vai ver o que vai acontecer do mês de fevereiro para frente. Está só começando. Você vai ver o que vai acontecer. Os injustos não hão de herdar o reino de Deus. 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Talvez você esteja um pouco assustado com o que eu estou te falando. Mas eu, como seu pastor, eu preciso preparar você para o tempo que está vindo. E você tem que estar preparado. Porque nós vamos viver um tempo diferente daqui para frente, irmão. Não pense você que não vai ser. Vai ser diferente. E vou dizer mais para você, o Espírito Santo está falando para mim. Você vai ver o que Deus vai fazer com uma grande igreja de Curitiba. Estou falando, o Espírito Santo está falando para mim, está mandando eu dizer para você. Ele disse, você vai ver o que eu vou fazer numa grande igreja de Curitiba. Que a sua central fica lá no centro cívico. Você vai ver, Deus está mandando eu falar para você. Eu não vou falar o nome, só vou dizer onde é que fica. Eu poderia, porque Deus me mostrou ela.
Você vai ver, irmão, o que vai sair de dentro disso aí. E tá para explodir, você vai ver só. Você está falando para mim, eu estou falando para você. Quem crê nesse texto? Nós, diz a Bíblia, éramos assim, já fomos assim, mas hoje nós somos alcançados, vem no próximo endo, nós fomos alcançados, nós fomos assim, mas nós somos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, e pelo nome do Senhor Jesus Cristo hoje nós estamos buscando a nossa salvação através da nossa santificação, porque nós estamos abandonando o pecado para viver uma vida justa e reta na presença de Cristo. Crê nisso? Fica de pé então, nós vamos orar. Feche os seus olhinhos. Incline sua cabeça. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero aqui apresentar minha igreja, meu povo, na tua presença. Pedindo, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, Deus, para que a gente possa ver o que o Senhor está nos mostrando. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir o nosso entendimento para que a gente possa compreender o que o Senhor quer de cada um de nós. Para que nós andemos na tua presença, Senhor, e sejamos santificados em nome de Jesus Cristo. Estende, papai, a tua mão poderosa sobre as nossas vidas e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Lava-nos com o teu sangue e nos limpa, Senhor, de todo o mal. Toda maldade, Deus, seja arrancada e quebrada do nosso coração, da nossa vida, para que nós andemos na tua presença e sejamos abençoados, meu Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, porque precisamos da tua palavra, da tua presença, do teu amor e da tua graça. Põe, meu Deus, a tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você crê nisso? Pode dar uma salva de palmas aí para Jesus. Sente-se, por favor, tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se você trouxe a sua oferta, levante a sua mão aí, dê um sinal, o seu dízimo. Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, oh glória, oh glória, Deus, tu és santo, e santo é o teu nome. Glória. Glória. Aleluia. Sem ser esse final de semana, no outro nós vamos colher feijão no sítio. Quem quiser ir ajudar, sábado, tá? A nossa previsão é 10 dias. Eu vou confirmar, mas a princípio já vai estar em condições de a gente arrancar ele no outro final de semana, sem ser esse, no outro. Aquele que quiser. Esse final de semana a gente fez pamonha, né? Eu avisei, mas a maioria não foi. Enfim, né? Perdeu, né? Foi para Portugal, perdeu o lugar. Mas a gente estava numas 50 pessoas lá, né? Que foram. E a gente colheu bastante milho, fez bastante. Eu não, porque meu dedo tá tudo de boa, né? As irmãs que ralaram tudo aquele milho, né? Eu só comi, né? Tava muito bom. Mas, caso você queira, né, participar dessa ação aí lá no sítio, eu acredito que sem ser esse final de semana, no outro, no sábado, né, de manhã cedinho, a gente vai fazer isso, né? Então, caso alguém queira, fique esperto aí que eu vou estar avisando quando a gente for fazer, tá? Deixa eu orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a minha igreja, sobre o meu povo, que o Senhor possa abençoar, papai, em nome de Jesus, todos os ofertantes, todos os dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.
e amém. Pode se levantar e vir trazer os seus envelopes aqui, por favor. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Tudo bem, galera? Alimentados? Então vamos estar em pé, por gentileza. Glória a Deus. Hoje a remada foi forte, né? Mas é bom, né? Diz que o pai corrige o filho que ama. Pronto. Esse é o grande amor de Deus, né? É nos colocar na linha para que cada dia nós sejamos varões e varoas perfeitos na presença de Deus, né? E isso é possível, né? Nós buscar esse caminho da perfeição, aonde a própria palavra que faz essa faxina, né? Diz que o Espírito de Deus veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pronto. Quando ele entra em nós, a nossa mente abre. Coisas que você achava que era normal na sua vida, você vai começar a estranhar. Vai começar a sentir incomodado com aquilo. Você vai dizer, opa, isso aqui não é meu, eu tenho que tirar de mim. Então essa é a libertação, é o Espírito de Deus que faz. Quando eu me converti, eu queria enfiar a Bíblia na cabeça, abrir a cabeça da pessoa e enfiar a Bíblia. Aí Deus me ensinou diferente. É igual o filho pequenininho, né? Os pais antigos desciam lá. Eu apanhei muito do meu pai, né? E não sabia porque estava apanhando. Né? Hoje não, hoje, graças a Deus, eu não fiz o mesmo com os meus, né? Eu ensinei. Então a gente entende que precisa primeiro ensinar. Estou ensinando isso aqui. Estou ensinando isso aqui. Aí quando não aprende depois de ser ensinado, aí vem a correção. Que o que aconteceu no Éden, né? Mas nós estamos aqui para aprender. E quem aprendeu com Jesus aqui hoje? Amém? Levante suas mãos. Estamos gratos a Deus porque iniciamos mais um ano. E esse ano vai ser um ano cheio de coisas grandes e extraordinárias de Deus. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são cuidados por Deus, né? Se obedeceres hoje os meus mandamentos, vai comer o melhor da terra. É isso que a Bíblia diz. Então vamos nos preparar para isso. Não importa o que está acontecendo lá fora. Deixa eles se matarem, deixa eles pecarem, deixa eles fazer o que eles quiserem. Mas nós vamos estar aqui, adorando a Deus. Xaramandarás. O Espírito de Deus está nessa casa.
E hoje é o dia que Deus está passando a sua peneira, está fazendo a limpeza, e é no íntimo de muitas pessoas. Precisamos passar um processo que muitas vezes não entendemos, mas é que Deus precisa nos preparar para colocar coisas boas, coisas preciosas dentro de nós. E é isso que Ele está fazendo. Querido Espírito Santo, nesta noite estamos na Tua presença, Senhor. Queremos Te adorar, porque o Senhor está conosco, falou conosco através da Sua palavra, introduziu dentro de nós, Senhor, a consciência daquilo que precisamos cada dia, melhorar na nossa vida. Senhor, que o Senhor venha sobre nós, derrame o Teu Santo Espírito e que possamos ser inundados a cada dia, Senhor. Para, Senhor, termos essa experiência de uma mudança, de uma metamorfose, Senhor. Para que possamos, Pai, ser melhores a cada dia. Te adorar, Senhor, com muito mais profundidade a cada dia. Senhor, repreenda do nosso meio tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não te agrada, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que faz nos pecar, ó Pai, que o Senhor repreenda do meio de nós, e que o Senhor venha, Senhor, levantar um povo, Pai, lavado, remido no Teu sangue, e que o Teu nome seja glorificado. Toda a cadeia do inferno, Senhor, que tem prendido, aprisionado pessoas, Senhor, nas garras de Satanás, o pecado, no adultério, na fornicação, Pai querido, na lascívia, Senhor, toda na bebedice, no alcoolismo, nas drogas, nos vícios, no tabagismo, Senhor. Em nome de Jesus agora, nós pedimos que as cadeias sejam quebradas, que pessoas venham ser libertas agora, pelo Teu poder e pela Tua autoridade, Senhor. Que seja quebrado agora vínculos, meu Pai. Pessoas que ainda, Senhor, carregam vínculos, Senhor, do passado, meu Pai. De uma vida de escravos, Senhor. De uma vida, Senhor, de amarrações malignas. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos, Senhor, que seja repreendido, anulado, seja queimado agora pelo Teu poder. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, todo mal, toda enfermidade, tudo aquilo, Senhor, que não provém do corpo, mas sim da alma e do espírito, que se torna enfermidade, Senhor, que reflete no corpo, que traz dores, sofrimentos, meu Pai. Pessoas que andam, Senhor, com problema emocional, depressão, opressão, estresse emocionais, coisas, Senhor, que tem escravizado a vida desta pessoa. Ela não tem paz, não tem sono, ela não tem, Senhor, um objetivo de vida lá na frente. É uma luz no fundo do túnel, Senhor. Ela precisa disso, meu Pai. E eu quero nesta noite, Senhor, pedir que isso seja derramado agora sobre a vida desta pessoa, que ela possa ser, Senhor, liberta, que ela possa ter paz, que ela possa ter harmonia, alegria, que ela possa ter felicidade, Senhor, porque a Tua presença nos traz isso. Eu oro por pessoas na internet que pediram oração, Senhor, que o mal que está consumindo agora, que esta obra da macumba, da feitiçaria, que esse demônio que tem, Senhor, meu Deus, amarrado a vida desta pessoa, que ele venha ser expulso agora, destruído na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, meu Deus, e peço essa grande vitória para a Tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa o pastor, Senhor, desta igreja, pastor Sandro, sua família, também, Senhor, o hall de obreiros,
desta igreja, o ministério que compõe a Porto de Cristo. Senhor, que o Senhor possa colocar as suas mãos, trazer as tuas bênçãos, trazer, Senhor, a tua proteção, a segurança, levar cada um em paz ao seu lar, Senhor, para que eles possam, meu Deus, estar preparados para o próximo dia, para a batalha espiritual e para cuidar do teu reino, das coisas acerca do teu reino. Pai, a tua igreja também, que vai para casa agora, que o Senhor os leve em paz, Senhor, guarde cada um debaixo das tuas mãos santa e poderosa, e que eles encontrem paz no seu lar, na sua família, aonde passarem. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e pedimos estas bênçãos. Amém. E graças a Deus. Se Deus é por nós, operando Deus, todos juntos, ninguém. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada coração, hoje e sempre. E todos juntos digam amém. Quem disse amém, aperta a mão de alguém e diga: eu quero te ver no próximo culto. Pode aplaudir Jesus também.